E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Reumatais, um podcast direcionado para médicos que desejam se atualizar em reumatologia. Eu sou Júlia. Eu sou Alexandre. E hoje, né, Ale, estamos com uma mega convidada, uma pessoa super especial, doutora Virgínia Trevisani. Doutora, gostaria de se apresentar para a gente? Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui participando desse podcast. E meu nome é Virgínia Trevisani, talvez alguns já me conheçam, né? Mas eu sou professora titular da Universidade de Santo Amaro, da disciplina de reumatologia, e eu também sou professora adjunta da disciplina de medicina de urgência e medicina baseada em evidências. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho das recomendações, né, referente ao comprometimento cutâneo, né, e o comprometimento hematológico na doença de Sjögren, né? Então venham comigo que eu acho que vocês vão aproveitar bastante o episódio de hoje. Pessoal, eu só queria já deixar o parabéns para a doutora Virgínia, que ela já começou o episódio, tá? A gente já vai ser um episódio muito bom, vai ser ótimo. Então, a doutora Virgínia já adiantou, hoje a gente vai falar de Sjögren, né? A doutora Virgínia é uma das autoras das últimas recomendações, especificamente sobre manifestações cutâneas hematológicas na doença de Sjögren. O que a gente pode esperar, Ju, desse episódio, assim, de tópicos que a gente vai abordar? Então, né, hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essas recomendações, né, acerca das lesões cutâneas, das manifestações hematológicas, quais as dúvidas que a gente tem, né, referente a essas manifestações, como diferenciar, se a gente teria alguma coisa específica dessa doença, e aquelas pérolas do dia a dia, né, aquelas dúvidas que nós temos de certas coisas no manejo que muitas vezes não ficam claras, então acho que vai ser um episódio muito legal. Isso aí, Ju, então vai lá. Então vamos lá. Doutor, então já começando, né, referente às lesões cutâneas do Sjögren, né? Como que a gente pode dividir, agrupar essas lesões? Ótimo, Gil, excelente pergunta. Eu vou só voltar um pouquinho para trás, né, porque o nome foi mudado, né, vocês estão vendo que eu estou falando doença de Sjögren, né, e até recentemente todos conheciam como síndrome de Sjögren. Então houve um grande movimento dos pacientes, e por preencher todos os critérios para ser uma doença, o nome foi recentemente modificado. Então, o nome atual é doença de Sjögren, né? E assim, antes de começar a falar propriamente das lesões cutâneas, eu gostaria, né, de falar um pouquinho sobre a doença, né? A doença de Sjögren é uma doença assim, muito interessante, né, mas que tem, na sua forma inicial, sintomas, né, pelo comprometimento das glândulas exócrinas, sintomas, né, como olho seco, boca seca, né, e a fadiga. E esses sintomas comprometem principalmente, né, a doença compromete principalmente as mulheres, numa faixa etária dos 40 aos 60 anos de idade. E nessa situação, nesse período da vida, é muito comum você ter outras doenças que são muito mais prevalentes do que a doença de Sjögren, e também fazer uso de medicamentos como antidepressivos, antihipertensivos, que podem causar secura, ou anticolinérgicos que podem causar secura. Por isso, a doença é subdiagnosticada. E muitas vezes o paciente fica muitos meses, até anos, sem um diagnóstico da doença. Então, é sempre bom alertar, né, que o paciente que te procure com olho seco, boca seca, com sinais e sintomas, né, de olho seco, boca seca e fadiga, ele pode ter muitas situações clínicas que são muito prevalentes, mas no diagnóstico diferencial precisa entrar a doença de Sjögren, né? E nesse aspecto de pele, a pele é um comprometimento sistêmico, um dos mais prevalentes da doença, né? Então eu quero chamar a atenção que em torno de 50% dos pacientes com doença de Sjögren, além da síndrome seca, eles apresentam manifestações sistêmicas, e entre elas as manifestações cutâneas, né? Sem sombra de dúvida, gente, a manifestação cutânea mais frequente é a pele seca, né? Então é a mais frequente. E a pele seca causa um transtorno na vida da pessoa, altera muito a qualidade de vida, porque a pele ressecada, ela causa coceira, ela causa prurido, então o paciente fica se coçando o dia todo, isso pode escarificar a pele, pode sangrar, causa desconforto. Então, é uma alteração que muitas vezes não é nem questionável, né? Às vezes pelos colegas, né? Mas a paciente está sofrendo com aquilo, né? E, então, é a principal manifestação. Uma outra manifestação
de pele que é muito, muito, muito frequente, que incomoda bastante, é a queilite angular, né? Ela incomoda tanto do ponto de vista estético, né? Do ponto de vista estético, né? Porque a paciente ela não gosta de ter aquela lesão aberta, também altera a qualidade de vida, porque quando ela come, quando ela se alimenta, quando ela fala, aquilo causa desconforto, causa dor, né? E, em geral, existem infecções secundárias, né? Então, inicialmente, você tem a diminuição da saliva, que predispõe àquela abertura, né? Aquele processo inflamatório, mas bactérias, principalmente fungos, né? Se aproveitam dessa situação para criar ali uma situação que causa maior desconforto e piora muito a lesão, né? Então, essas duas situações são realmente as mais frequentes nos nossos pacientes com doença de Joule, e a gente tem que ter toda a atenção para o tratamento e cuidados dessas situações. E doutora Virginia, para esse sintoma, né, de pele seca como um todo, teria alguma recomendação específica quanto ao tratamento? Olha, Alexandre, a recomendação é a hidratação, né? Então, hidratar várias vezes ao dia, né? Usando cremes com uma potência que tenham a capacidade de hidratar, e evitar cremes que tenham esfoliantes, como a ureia, ácido acetilsalicílico, né? Que pode causar, piorar, né, a situação de uma maneira mais global. Hidratar bastante. E os cuidados com a própria doença, né, é que vão levar a uma melhora global, né? Vai levar a uma melhora global também nesses aspectos. E doutora, essas são as manifestações cutâneas mais comuns, mas tem aquelas também que tem que chamar a gente para alguma coisa mais grave também. Perfeito. Então, o Alexandre tocou aqui num ponto que para o reumatologista, né, para quem cuida de pacientes com doença de Joule, é um sinal de alerta, né? Então, é um sinal vermelho quando o paciente apresenta as vasculites, né? Então, vasculites. As vasculites, elas são interessantes porque elas podem se expressar clinicamente de formas diferentes, né? Então, elas podem se apresentar como uma púrpura, né? Que é o habitual, uma púrpura, mas, em alguns casos, pode ser uma urticária vasculite, né? Que, em geral, a gente não está tão acostumado a ver, né? A urticária vasculite, e entender que se trata não de uma reação alérgica, e sim de uma vasculite, né? A púrpura, ela pode trazer junto com ela algumas outras manifestações sistêmicas, né? Como a neuropatia, e ela pode ter alguns marcadores, né? Porque a vasculite, ela pode representar a hiperatividade, né, dos linfócitos B e a presença de imunocomplexo. Então, é necessário avaliar se esse paciente está tendo consumo de complemento, C3, né, e C4, e principalmente se existe a presença de crioglobulinas. Então, como o Alexandre colocou muito bem, que são mais preocupantes, né? Então, a púrpura é a lesão cutânea mais preocupante, porque ela pode vir associada com a presença de crioglobulinas, pode vir associada com presença de consumo de complemento, representando ali uma lesão causada por imunocomplexo, que pode ser um preditor do desenvolvimento de linfoma nesses pacientes. Né? A gente sabe que esses pacientes, 5% deles podem, 5 a 10, depende da casuística, depende de onde os estudos foram feitos, né? 5 a 10%, eles podem desenvolver linfoma, principalmente linfoma de células B, porque existe uma hiperatividade dos linfócitos B nessa doença. Então, o Alexandre colocou muito bem, né? A vasculite, caracterizada pela presença da púrpura e caracterizada pela presença da urticária vasculite, deve chamar bastante a atenção do reumatologista que segue para a probabilidade de desenvolvimento de linfoma. Doutora, e em relação a outras manifestações cutâneas, né? Hoje, muito obrigado aí por essa pergunta, né? Essa pergunta muito interessante, né? Às vezes, a gente acha que o paciente só vai apresentar vasculite, mas não, né? Nós temos que lembrar que esses pacientes têm anticorpos anti-Ro e anti-LA. E a presença desses anticorpos predispõe ao aparecimento de algumas situações, né? Algumas lesões cutâneas, como o eritema anular e a fotossensibilidade. Então, esses pacientes
pode ocorrer também. Existe uma outra manifestação, viu, que ela não é ela cutânea propriamente dita, ela é uma manifestação vascular, mas que está presente e se expressa na pele, né, que é o fenômeno Raynaud, que acontece na doença de Sjögren em uma porcentagem boa de pacientes. Então, a gente tem que estar alerta para isso. E outras manifestações menos frequentes que podem acontecer também é o granuloma anular e lesões cutâneas que precedem o linfoma. Às vezes você pode ter esses pacientes, né, que são pápulas, né, linfomatórios, que precedem, às vezes, o desenvolvimento do linfoma cutâneo, que também pode acontecer nesses pacientes. Então, essas são as manifestações mais descritas na literatura. Existem também descrições de edema multiforme, que também pode estar presente, e de outras manifestações menos frequentes, talvez possam estar associadas e não fazem parte, literalmente, da doença de Sjögren. Então, assim, o que eu quero chamar com bastante atenção de todos é com relação à vasculite, mas lembrar que os pacientes podem ter outras manifestações, né, e dar uma atenção especial no caso da pele seca, né, que eu acho que isso incomoda bastante, e a frequência chega em algumas características 60%, 65% dos pacientes, a prevalência. E, doutor, é importante a gente lembrar, né, então, que assim como no lúpus, né, a doença de Sjögren, ela também se apresenta de maneira pleomórfica, né? Pode se apresentar, como a doutora já comentou, com lúpus cutâneo subagudo, fotossensibilidade, e que às vezes ali, se a gente for dar o diagnóstico de maneira mais intempestiva, é um paciente muitas vezes que pode ter linfopenia, uma alteração cutânea, muitas vezes pode dar o diagnóstico de lúpus com Sjögren, às vezes, e na verdade era tudo o Sjögren só. Então, e é isso que também é interessante do Sjögren, que ele se manifesta com um grande mimetizador também. E muitas vezes, como a doutora Virgem já comentou, subdiagnosticar. Então, acho que a gente tem que colocar o Sjögren no lugar dele, né, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente tem que lembrar que o Sjögren, ele é até mais comum do que outras doenças que a gente acaba diagnosticando mais, né? Então, exatamente por essa falta realmente da gente. Porque no nosso subconsciente, eu gosto de comentar isso, o nome é muito importante. Quando a gente coloca que é síndrome, a gente olha de um jeito, agora é secundário. Agora, pessoal, não importa, é uma doença por si só, independente e prevalente. A gente tem que colocar no lugar e pensar mais nessa doença. Doutora, e na prática, assim, vamos lá, pegar a realidade da maioria dos nossos colegas, às vezes até da nossa, né? Sim. Nem sempre a gente tem acesso a um dermatologista fácil, né? Nem sempre a gente consegue encaminhar esses pacientes que a gente está pagando uma lesão cutânea que a gente está em dúvida. Teríamos alguma dica, assim, prática para a diferenciação dessas lesões em relação a outras condições dermatológicas? Ou, por exemplo, outros recursos, uma biópsia de pele, quando que a gente deveria indicar? O que a senhora tem de dica para a gente nesse sentido? Hoje é muito importante esse aspecto, né? E também o que o Alexandre colocou muito bem, né? Ele mimetiza, né, outras doenças, fazendo essa confusão, e às vezes o paciente é diagnosticado como ter artrite reumatoide. Isso é no meu dia a dia, né? Eu pego muitos pacientes com diagnóstico de artrite reumatoide, e eu vou investigar, mas o que veio primeiro? Veio o olho ou a articulação? Ah, o olho, eu já tenho olho seco há muitos anos, tem pouca cera, tudo. Né, já perdi praticamente todos os meus dentes da boca por causa dessa sebura e tal. Depois eu comecei a ter um quadro articular. E aí você tem até um quadro articular mais leve, não erosivo, né? Então, a artrite reumatoide, eu acho que é o grande diagnóstico diferencial. E como ele colocou lúpus, né? Nós temos aí, com certeza, no ambulatório de lúpus, vários pacientes com diagnóstico de lúpus que, na realidade, eles têm a doença de Sjögren. Né? As manifestações cutâneas, sim, elas são bem claras, fazendo parte do contexto da doença. Na maioria das vezes, a gente não progride muito, assim, num processo mais invasivo, como a biópsia, para o diagnóstico. No entanto, em algumas situações, pode ser necessária a realização da biópsia para um diagnóstico diferencial, né? Quando você tem uma suspeita de um linfoma cutâneo, né? Então, em algumas situações, dentro, né, da evolução, a biópsia pode te ajudar bastante, tá certo? Então, seria uma forma também de você atuar, né, de tentar se aprofundar no diagnóstico. E só lembrando, doutora, na recomendação da Sociedade Brasileira foi colocado como opcional a biópsia em pacientes com vasculite cutânea, isso, né?
Exatamente, então ela é opcional, não é necessário, vai depender do contexto, né? E se você tem dúvida, né? Se realmente pode haver um outro diagnóstico, além do diagnóstico da doença, ou se na realidade não é a doença, pode ser um outro diagnóstico. Então, nesses casos, né, é que você vai indicar a biópsia, né? Mas é uma ferramenta a mais que nós temos que nos auxilia, assim, com todos os exames laboratoriais. Ou seja, a gente tem que se guiar mais pela clínica com o resto do que só se apoiar em biópsia, né? Isso é pedido para todo mundo. Exatamente, Júlia. Então, assim, a clínica, né, examinar bem o seu paciente, isso é fundamental. Conversar com o seu paciente, entender o seu paciente, né? Entender os valores e as preferências dos nossos pacientes. Eu acho que isso é o que faz a mudança, né? Por que o médico atua dessa forma, por que o outro atua de uma forma totalmente diferente, tá certo? Tem que lembrar que esses pacientes, né, e principalmente esses que têm lesões cutâneas, que mostram para a gente a probabilidade de desenvolvimento de linfoma, se examinar bem, de procurar gânglios, de procurar aumento de passo, ver se esse paciente não tem outra manifestação sistêmica, pulmonar, se ele está tendo uma parotidite persistente, né? Examinar o seu paciente como um todo. Isso é muito importante. E também procurar outros, né, sinais e sintomas, como sudorese noturna, né, com febre noturna, e nos ajudam, né, nos guiam também, eles fazem parte, né, do índice de atividade da doença, mas também nos alerta para a possibilidade de que algo não está indo completamente bem. Doutor, e nesse contexto, para a gente fechar essa questão das manifestações cutâneas, a gente sabe que, por exemplo, a biópsia de glândula salivar já foi muito bem estabelecida, tem o seu papel, inclusive, prognóstico. Em alguns casos de acometimento cutâneo, vocês veem essa possibilidade de, eventualmente, essa biópsia vir a ter um papel prognóstico, vir a uma presença de algum biomarcador, alguma coisa que a gente avalie naquele momento que possa lá na frente já me falar, olha, fique de olho nesse paciente, vocês veem essa possibilidade? Muito interessante, Júlia, a sua colocação, né? Porque a biópsia da glândula, né, salivar menor, ela nos auxilia, né, nos critérios de classificação. Ela nos auxilia bastante aí nos critérios de classificação. No entanto, os seus achados, né, se você encontra um índice inflamatório, né, um Fox score maior do que 3, é considerada, né, um prognóstico para o desenvolvimento de linfoma. No próprio achado histopatológico, se você tem a presença de centros germinativos, né, existe até uma certa controvérsia se tem relação ou não, mas a maioria dos estudos, direcionam-se para a presença de centro germinativo encontrado na biópsia da glândula salivar, como também um fator, né, de prognóstico para o desenvolvimento de linfoma. Então, concordando e com o seu questionamento, a biópsia, sim, ela pode ajudar, né, no prognóstico, para você avaliar o prognóstico da doença. E o prognóstico que a gente está colocando aqui é com relação ao desenvolvimento de linfoma, né, principalmente com linfoma de células B. Né, geralmente extranodal e geralmente são linfomas de mucosa, onde a parótida é o sítio muito frequente. Perfeito, doutor. Agora, acho que encerrando a parte de doença cutânea, teria mais alguma coisa que a senhora queria comentar da parte de pele? Não, eu acho que assim, são esses aspectos importantes, né, dar uma atenção especial ao paciente, né, em todos os aspectos, né, ao tratamento da quilite, ao tratamento da pele seca, ao tratamento da secura vaginal, que eu acho que é muito importante. Muitos pacientes não se sentem abertos para falar, né, com o seu médico, se queixar a respeito, né, de uma coisa que altera tanto a qualidade de vida sexual e a qualidade de vida global, e muitas vezes causa até desentendimento entre, né, das relações, né. Então, eu acho que é muito importante a gente ver, né, ter essa atenção para ver o nosso paciente como um todo. Né? E frente a um paciente que apresenta vasculite, uma atenção especial nos exames laboratoriais, nas outras manifestações que ele pode apresentar, principalmente parótida, pulmonar, porque é um fator prognóstico aí importante
para desenvolvimento de linfoma. E doutora, só aproveitando o gancho, só comentou com relação ao tratamento da quinite angular. Isso. O tratamento da quinite angular, via de regra, é tratar a xerostomia. É tratar a xerostomia e as infecções oportunistas, né? E geralmente aí nós temos a cândida, né? Como um agente que faz a persistência e a pior do local, né? Então a gente tem que ter uma atenção especial para o tratamento da xerostomia e principalmente das infecções oportunistas que se alojam ali devido à situação local e à unidade, né? E é interessante isso, Antônio, que as infecções oportunistas no paciente com jogo podem se apresentar de maneira atípica, né? Muitas vezes, né? É bem atípica, né? Então a gente tem, às vezes, a língua ardente, né? A língua vermelha, dificuldade, né? Gostos ruins na boca e, principalmente, o que é muito triste, né? Assim, é muito triste as pessoas que têm a doença, às vezes, elas se sentem um pouquinho, né, encabuladas por causa disso, porque é o desenvolvimento das cáries, né? As cáries, e são cáries de raiz, tem difícil tratamento, necessitam de tratamentos cirúrgicos, são caros, né? Os nossos pacientes, às vezes, não têm condições e acabam evoluindo, né, para perda de todos os dentes. O problema é que você tem uma infecção permanente na boca, né? Então, qualquer procedimento cirúrgico que você vai fazer, qualquer situação, né, que você vai passar, você tem um foco infeccioso, aquilo pode causar desconforto, pode causar dores, pode causar mialgia, pode causar artralgia, aquilo pode disseminar uma infecção. Então, olha, é muito importante. A saúde bucal é extremamente importante. Ela é muito prejudicada nos pacientes que têm a doença de Joubert. Então, vamos ter uma atenção especial. Eu recebi recentemente uma paciente e eu falei, Márcia, mas, por favor, preciso te examinar. Eu, não sei o que, estou resfriada. Não, olha, resfriada, não resfriada, eu preciso examinar. Né? E, na realidade, que ela tem vergonha da situação, porque estava com todos os dentes cariados e estava conseguindo condições, né, não é uma cárie normal, é uma cárie agressiva, ela entra, né, na raiz do dente, dá problemas de canal e tal, e ela não estava conseguindo condições financeiras para fazer tratamento, ela estava encabulada. Eu falei, olha, você não tem que ficar encabulado, nós é que temos que ficar, porque você tem direito à saúde, você tem direito, então se você não está conseguindo, alguma coisa está errada, mas é no sistema, não é com você. Tá bom? Então, são pontos importantes que a gente tem que ter atenção nos pacientes. Tá, vamos continuar então agora para as recomendações, né, Jô? Então, doutora, voltando para as nossas recomendações, vamos agora falar das manifestações hematológicas. Ótimo. E aí, quais a gente tem que ficar mais de olho no nosso dia a dia, na nossa prática? Júlia, as manifestações hematológicas são muito frequentes. Então, os nossos pacientes, em torno de 45% a 50% deles apresentam anemia, né? E essa anemia é dividida por anemia de doença crônica, que é o mais frequente, mas pode ter anemia hemolítica, né? Que está em torno ali dos pacientes com anemia, em torno de 15% a 18%. Então, isso requer uma investigação, né? Se o paciente tem anemia, requer uma investigação clínica para ver se ele tem algum sinal, né? Os neurológicos, se tem icterícia, se não tem, né? Precisa o paciente ser bem examinado, mas precisa também procurar, através de exames, se confirma se a anemia é hemolítica ou não, tá certo? A outra chave muito frequente, né, e muito expressiva em nossos pacientes é a leucopenia, que faz parte, tanto a anemia quanto a leucopenia fazem parte do índice de atividade do índice, tá certo? Então, quanto mais leucopenia, o paciente, mais atividade, né? E a leucopenia pode chegar a extremos, né, de colocar esse paciente em uma situação complicada, com risco aumentado de infecções, né? Infecção oportunista, todos os tipos de infecções, né? A linfopenia é muito frequente também, né? E a linfopenia, ela sempre, quando você está medicando um paciente com imunossupressores, você sempre fica na dúvida se é um sinal ali de atividade da doença ou se faz parte, né, dos eventos, né? Não digo adverso, porque muitas vezes o que você está querendo provocar no paciente é uma diminuição dos linfócitos para que a resposta imunológica diminua. Então, quem faz uso de azitioprina sabe que a linfopenia vai estar sempre presente, né? Nos pacientes, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria dos pacientes que fazem uso de alguns imunossupressores, mefenolato, azitioprina, a linfopenia é esperada. Então, esses são achados, mas a gente pode ter alguns casos também de plaquetopenia, ou então frequente,
mas pode ter e pode chegar a níveis, né, muito alterados, né, até 50 mil ou abaixo de 50 mil. É importante isso, porque isso vem de encontro com o que o Alexandre falou lá no início, né? Então, você vê, anemia, paquetopenia, linfopenia, né, o paciente leva você de direcionamento que esse paciente tem eritematoso sistêmico, né? O paciente que for positivo, né, com esses achados hematológicos, né, leva você rapidamente para diagnosticar esse paciente como lúpus, né? Lembrar que esse paciente pode ter apenas a doença de Sjögren, não precisa ter lúpus associado, né? Todas essas alterações fazem parte da doença de Sjögren, tá? Um aspecto, assim, hematológico, que é muito importante, né, é a eletroforese e a fração gama da eletroforese, né? Esse é um aspecto muito importante, né? Além que eu já falei, né, do complemento, que a gente precisa sempre estar visualizando se está ocorrendo ou não o consumo de complemento, e da presença de crioglobulinas. Mas a eletroforese, né, principalmente a sua fração gama, ela vai mostrar para a gente se esse paciente ele está fazendo uma produção policlonal de imunoglobulinas ou se eventualmente esse paciente está fazendo uma produção monoclonal, o que é, né, que pode acontecer, né, numa porcentagem até grande dos pacientes, né, numa população até expressiva dos pacientes, mas você precisa acompanhar. Por quê? Porque nisso a gente sabe que esses pacientes têm uma probabilidade maior para desenvolver doenças hematológicas. E aqui, não só linfoma, mas também Waldenström, né, e mieloma múltiplo, que são situações que são mais prevalentes nos pacientes com doença de Sjögren. Então, você vê a importância da avaliação, né, dos exames, né, das alterações hematológicas nesses pacientes. Ela vai trazer para você uma luz do que está acontecendo, né, na realidade nesses pacientes. E até nesse contexto, doutora, suponhamos que o paciente já tem o diagnóstico da gamopatia monoclonal. Pode ser um Waldenström, pode ser algum outro tipo. A eletroforese é a nossa interpretação, né? A gente vai se guiar somente pelo título de alguma fração, especificamente a gama ou outra, dica prática mesmo, porque às vezes se o paciente já tem diagnóstico, pode ocorrer essa dúvida de como que eu vou interpretar esse exame a partir de agora, de como que eu vou seguir esse paciente. Você tem que partir com a imunoeletroforese para você determinar o que está aumentado, né? E nesse momento é a hora de você acionar a parceria, né? Então o hematologista aqui vai entrar com o seu parceiro na condução. Você tem ali direcionamento para alguma coisa está acontecendo, você solicita a imunoeletroforese para ver aonde está havendo esse direcionamento imunológico desse paciente. Você suspeita, né? Você tem alguma suspeita que esse paciente possa estar desenvolvendo ou já desenvolveu alguma dessas situações clínicas, né? No exame clínico bem feito também já ajuda nesse sentido, mas chega um ponto que o reumatologista ele está no seu limite. Então ele precisa aí da parceria, né, do hematologista. E lembrando, né, que é uma coisa que é muito importante, essa é uma doença multidisciplinar, então você tem que gostar de trabalhar com outras pessoas, né? É muita gente. Você não consegue produzir e nem preencher os critérios de classificação sozinho. E isso é muito importante. Se você não tiver um oftalmologista, se você não tiver um patologista, você não preenche esses critérios, tá certo? E na prática clínica, se você não tiver ali um hematologista, né, toda uma situação, às vezes um pneumologista para te dar um suporte, muitas vezes um nefrologista, né, porque quando o caso é um caso, às vezes, de uma glomerulonefrite por um completo, é mais fácil da gente lidar, isso faz muito parte, né, no nosso dia a dia, né, da nossa rotina. Mas quando entra com um quadro de uma nefrite intersticial, um distúrbio hidroeletrolítico muito importante, né, com alteração de bicarbonato, com alteração que você precisa repor citrato. Então, a situação começa a caminhar de uma forma que você precisa aí da parceria do nefrologista para entender todas essas alterações e contribuir, né, para dar um bom andamento, né, assim como o ginecologista, né, na parte genital dessas pacientes, né? Então vocês estão vendo que não dá em absoluto para caminhar sozinho quando você pensa em doença de Sjögren. É muito importante gostar de gente, gostar de parcerias, porque elas são fundamentais
e fundamentais não para você, para o paciente que está na tua frente, que melhor vai ser atendido, assistido e vai ter, né, provavelmente uma evolução melhor, um prognóstico melhor da sua doença. É fundamental. Excelente, doutora. E puxando do que a senhora comentou com relação às manifestações hematológicas e essa sobreposição com o lúpus, então, ponto 1. Existe alguma penia que me faz pensar ou alguma gravidade, algum ponto que eu consigo diferenciar um pouquinho no lúpus? Ponto 1. E ponto 2, qual a frequência que eu tenho que fazer no seguimento dos pacientes com o Sjögren, a eritropoietina proteína, essa dosagem de complemento e as crioglobulinas? Eu faço isso todo ano, faço isso trocado 6 meses, com que frequência que a gente tem que fazer essa dosagem no seguimento? Sim, eu acho que assim, o que nós recomendamos ali nas nossas recomendações, né, é que esses exames sejam feitos pelo menos a cada 6 meses, ou no máximo anualmente, né? Então é bem importante, né? Então a gente ter a lembrança de estar avaliando. Agora, só quero tocar no assunto, né, que essas são doenças que têm fenótipos diferentes, né? Então nós temos um jogo só com manifestações só com manifestações glandulares, né, que vão ter um comportamento muito semelhante, né, isso já com comprovação científica, muito semelhante, como se eles não tivessem a doença, né, como se eles não tivessem a doença de Sjögren, e nós temos o outro extremo, casos muito difíceis, com comprometimentos sistêmicos muito complicados e de difícil manejo, tá? Então, entre esses grupos, formam-se alguns grupos, né? E quem melhor que a pessoa que assiste, que conhece o seu paciente, saber em que grupo esse paciente está, tá certo? Se eu tenho um paciente que é super tranquilo, ele só tem manifestações glandulares, também não são manifestações tão expressivas, eles não têm, às vezes, só logicamente negativo, aquele paciente que é anti-boa negativo, né, fator reumatóide negativo. Fator reumatóide é um dado importante para a gente, porque ele está dentro também dos exames laboratoriais que avaliam o prognóstico, né, evolução para linfoma, né, assim como a linfopenia, né, é bom a gente deixar aqui ressaltado isso. Então, o fator reumatóide é importante. Mas se você tem um paciente que tem tudo negativo, às vezes ele tem o FOA positivo, mas o fator reumatóide não é positivo, ele às vezes é um anti-boa negativo, entendeu? Então, e ele tem só as manifestações glandulares, eu posso fazer isso anualmente por tranquilidade? Posso, né? Então, posso. Agora, se eu tenho um paciente com manifestações sistêmicas, manifestações ganglionares, né? Tem um monte de gânglios, né? Paciente com manifestações constitucionais, paciente que tem esclerose noturna, paciente que tem febre, né? Esse paciente ele é de outro paciente, né? Isso acontece em todas as nossas doenças. Você tem artrite reumatoide que tem um padrão não tão agressivo, como você tem pacientes que, dependendo do que você faça, ela vai evoluir em 1 ano, 2, o paciente vai ficar totalmente com as articulações alteradas, assim como lúpus. Então, a gente precisa, né, conhecer o nosso paciente. Esse paciente com manifestações sistêmicas precisa ser avaliado. Aí, não, né, às vezes, nem até 6 meses, a cada 3 meses, você está ali avaliando o seu paciente, você está revendo o seu paciente, às vezes até dependendo, tem pacientes que eu tenho mensalmente, né, sem o menor problema, se eu precisar ver todo dia, eu vejo, se eu precisar ver semanalmente, eu vejo, não tem o menor problema com isso. Mas você precisa conhecer. E para você conhecer, você tem que conhecer a doença, tem que conhecer muito bem a doença, que ela tem esses fenótipos diferentes, e conhecer o teu paciente que está na sua frente. Não dá para estabelecer uma regra, a gente orienta, a gente recomenda, mas só o médico mesmo que está assistindo o paciente é quem vai ser capaz de definir qual a periodicidade que ele vai realizar esses exames. Mas são exames importantes. Pelo menos uma vez por ano a gente faz todos esses exames dos pacientes, né? E com relação à outra pergunta, a gente tem que lembrar que as alterações hematológicas fazem parte de um quadro sistêmico, né, que está presente em 50% dos pacientes. Quando você se depara, né, com essa situação, você tem que ver dentro do contexto, né, se esse paciente ele apresenta as demais manifestações para doença de Sjögren, né, e entender que essas manifestações podem estar presentes dentro da doença, né, e ver o que ele apresenta mais em termos de autoanticorpos, né, se ele tem anticorpos que são
ditos como específicos para lúpus, eles não têm esses anticorpos, e aí você vai fazer uma análise, né, em cima de tudo que você encontrar, da parte sorológica, da parte clínica, se esse paciente tem doença de Sjögren, se esse paciente tem lúpus, ou se esse paciente tem as duas doenças, né, que hoje, né, então falando em atualidade, há uma tendência de primário e secundário, né, não ser mais utilizado, e a gente falar, né, valorizando a nossa doença como uma doença, não é nossa doença, né? A doença, ela está aí para, né, todo mundo estudar e se interessar por ela, e que a gente acaba adquirindo uma paixão aí pela, né? E tem essa necessidade de divulgar bastante, né? Porque a gente tem observado a mudança nesse cenário. Mas a tendência atual é se falar em doença associada, então artrite reumatoide mais doença de Sjögren, lúpus mais doença de Sjögren, esclerodermia mais doença de Sjögren. Então, são doenças autoimunes, mas imunomediadas, que podem estar associadas, né, no mesmo paciente. E isso a gente vê na prática clínica, isso a gente vê na literatura, que várias doenças imunomediadas podem estar presentes no mesmo paciente. Mas, por exemplo, você falou dessa solicitação, pelo menos anual, de todos os parâmetros, né, laboratoriais. Por exemplo, paciente que nunca teve presença de crioglobulina, mesmo na crio, a gente vai ficar redosando? Olha, eu costumo fazer pelo menos uma vez por ano, né? Porque a doença evolui, né? Tem alguns outros gatilhos, né? Algumas infecções que podem levar a um certo agravamento. Mas, geralmente, eu faço quando eu recebo o paciente, quando o paciente vem no suspeito, né? E aí, essa periodicidade eu vou determinando conforme as manifestações clínicas. Mas, assim, eu geralmente, uma vez por ano, eu solicito. E aí eu tenho só uma dúvida minha também. Em relação à imunofixação, né? A gente acaba solicitando, ou a gente tem essa orientação de solicitar somente a sérica ou também a unidade. A gente tem um aumento de incidência de cadeias leves também? Não, assim, na nossa avaliação, a gente, em geral, só faz a sérica, né? Mas quando esse paciente vai para a investigação hematológica, né, e aí ele realiza todos os exames necessários e faz a urinária também. Mas na nossa avaliação, a gente, em geral, faz só a sérica e constatando aí uma proteína normal, crescimento normal de alguma das proteínas, né, cadeias leves ou cadeias pesadas, a gente já encaminha para o hematologista para tentar, né, determinar se já tem algum outro diagnóstico associado ali, né, ou não. Doutora, e assim, em relação ao linfoma, né, que é uma grande preocupação, a gente poderia reforçar para o pessoal de casa, então, quais os grandes fatores de risco, o que a gente tem que ficar muito atento? Sim, e doutora, até uma outra pergunta, se é um fator de risco mesmo ou se é um sinal de transformação já? É o sinal de transformação, né, é o sinal de transformação que a gente tem que ficar alerta, são indicadores, preditores, indicadores, né, que alguma coisa possa estar evoluindo, né, para uma transformação. E aí, assim, clinicamente, a paroxidite, né, a paroxidite persistente, não a paroxidite recorrente, aquela que acontece, vem um ano, o paciente tem uma nova atividade, ele tem uma nova paroxidite que vem e que é persistente. Né, o comprometimento pulmonar, né, comprometimento pulmonar e a vasculite. Né, geralmente a vasculite é associada com a neuropatia ou vasculite pública, certo? Então, clinicamente, são essas as manifestações que é um aumento dos gânglios, né, que também leva a gente, ou de aumento de baixo, que leva a gente a pensar numa transformação. Né? Laboratorialmente, né, numa investigação laboratorial, então os parâmetros que nós utilizamos é a linfopenia, o complemento, que eu quero deixar, antigamente os estudos mostravam só a diminuição dos T4, mas estudos mais atuais mostram que a diminuição do C3 também é importante, então C3, C4, a presença do fator reumatoide, a presença de pílula liponal e a presença de crioglobulinas. Então, os aspectos sorológicos, laboratoriais, são esses que nós valorizamos, né? E com relação aos aspectos clínicos, foi os que eu acabei de colocar para você. Então, excelente, doutora. Excelente mesmo. Agora a gente vai para a parte nossa na prática, é isso, né, Ju? Agora a gente vai desviar um pouquinho do assunto e já para o nosso bloco na prática. Bom, doutora, na prática, então, vamos falar dela, famosa hidroxicloroquina. E aí, para todo mundo, o que a gente faz com ela, com os dados, como que são, como que a gente maneja essa medicação? Sim, Júlia, essa é uma pergunta, assim, muito importante, né?
se você for olhar as evidências, né, da hidroxicloroquina, né, então eu trabalho com evidências, né, a hidroxicloroquina, né, nos estudos randomizados, controlados, que seriam, vamos dizer, um padrão ouro para uma resposta relacionada à intervenção, né, então quando você quer saber se uma intervenção realmente ela é eficaz ou efetiva, dependendo da forma como você vai fazer o seu estudo, né? Então você tem que fazer um estapinho randomizado, tá certo? Ela não confirmou os resultados e os estudos observacionais, tá certo? Que falavam principalmente, e tinham como desfecho, não falavam, mas tinham como outcomes ou desfecho, principalmente a síndrome seca, né? Bordo seco, boca seca, né? E em alguns casos também o quadro articular. Tá certo? Mas e aí? A hidroxicloroquina não confirmou esses achados. A hidroxicloroquina, ela mostrou alguma atuação na doença, ela tem algum papel na doença. A hidroxicloroquina, ela mostra uma inibição, né, das células B e ela mostra uma diminuição das imunoglobulinas, né? Ela mostra uma diminuição das imunoglobulinas. Então, a partir disso, se você tem uma doença, onde você tem uma hiperatividade dos linfócitos B, você tem ali um padrão policlonal, né, de produção de imunoglobulinas, né? Mas, assim, isso ficou muito claro, né? Você tem diminuição, realmente. Então, assim, o que você pode, né, pensar na atuação desse medicamento dentro da doença, né? Você pode pensar que ela seria um imunomodulador, que ela poderia modular, pode retardar, você pode, né, tentar diminuir essa resposta inflamatória usando a hidroxicloroquina. Por isso que ela é tão utilizada e nós utilizamos também para a maioria dos pacientes, tá certo? Então, pensando nesse aspecto. A hidroxicloroquina, ela mostra, né, tanto para lúpus quanto para artrite inflamatória, e muito do que nós fazemos na doença de Joubert ensaios clínicos realizados em artrite inflamatória, realizados em lúpus eritematoso, porque até recentemente, né, ninguém nem pensava muito nessa doença, né, quando nascido, que agora é uma doença, ninguém nem pensava muito em realizar ensaios clínicos, né, para a doença de Joubert, os que tem na literatura um número muito pequeno de pacientes participantes, né, nos ensaios clínicos. Então, a gente traz conhecimento, né, da lesão cutânea, a gente traz conhecimento no quadro articular, a gente traz conhecimento de ser um medicamento que no jovem já foi confirmado que é uma droga moduladora. Então, a gente utiliza a hidroxicloroquina para muitos pacientes que têm, nos casos que eles podem tomar, né? Então, a gente tem que avaliar. Ontem eu avaliei uma paciente que estava no uso de hidroxicloroquina. Essa paciente estava com tinnitus, e essa paciente estava com vertigem, e essa paciente estava com perda auditiva. Quer dizer, essa paciente precisava parar a hidroxicloroquina e fazer um exame, né, otorrinolaringologista, para avaliar a causa, né, porque a gente sabe que a hidroxicloroquina pode causar tudo isso, a gente sabe que a hidroxicloroquina pode causar uma maculopatia. A gente está falando de pacientes um pouquinho mais idosos, na faixa dos 60 anos de idade, né, que tem uma grande probabilidade, já tem uma maculopatia degenerativa pela própria idade, entendeu? Então, você vai, às vezes, somar fatores para ter. Então, para paciente que pode tomar, que tenha condições de tomar, desde que ele seja bem avaliado. Isso tem que ser colocado na balança. Então, benefícios, né, tem que ser colocado na balança, tem efeitos ruins. A gente sempre, quando vê o paciente, a gente tem que colocar isso na balança. Se ele pode tomar, né, pode ser prescrito, pensando nessa situação de ser uma droga imunomoduladora e ser uma droga que pode ter alguma ação naqueles pacientes com quadro articular ou no quadro cutâneo, ela possa ter alguma ação, em fotossensibilidade, no eritema anular, ela possa ter alguma ação nesse sentido. E, doutora, nas recomendações britânicas que foram publicadas recentemente, eles colocam a hidroxicloroquina em alguns cenários. Eles colocam para a gente considerar aí pacientes com sintomas sistêmicos como um todo, incluindo fadiga mais sintomas sistêmicos, né? E os pacientes com hiperbioma persistente, né? Porque em alguns trabalhos, a senhora vai saber que no Swimwear, que é
mostra que ela reduz dano orgânico ao longo do tempo também. Exatamente. É isso que eu coloquei. Seria uma droga imunomodulador, a capacidade de diminuir as imunoglobulinas, a produção de imunoglobulinas, e com isso, né, diminuir dano a longo prazo. Isso é o que a gente espera, uma droga imunomoduladora, da mesma forma como a gente usa no lúpus eritematoso sistêmico. A gente usa principalmente nas formas sistêmicas, né? Que as formas sistêmicas, esse é um ponto que o Alexandre tocou, que é muito importante. Você tem uma relação entre alta de corpos e doença sistêmica. E você tem uma relação entre doença sistêmica, que eu coloquei aqui, e proliferação para linfoma, transformação para linfoma. Então, existe aqui um link entre essas situações. Se você puder imunomodular de alguma forma, isso vai ajudar. Agora, o paciente que tem olho seco, um pouco assim, que ele vai se beneficiar, se ele não tiver uma hipergama, ele vai se beneficiar do uso da hidroxicloroquina, provavelmente não vai ter benefício, porque os estudos mostraram que não existe benefício para melhorar o olho seco, para melhorar a boca seca. Se a intenção é essa, a hidroxicloroquina provavelmente não fará efeito. Mas como imunomodulador, pode ser utilizado assim. Né? Você tocou em outro aspecto, Alexandre, que eu gostaria, por favor, acho que eu esqueci a primeira colocação sua. Não, que nos regimentos da Sociedade Britânica de Reumatologia, foram liberados esse ano, eles colocaram ele. Uma das recomendações da hidroxicloroquina, paciente com fadiga, esse não sei. Ótimo. Mas pelo que dá a entender na recomendação, é para o paciente de fadiga e sintomas sistêmicos. Não é só fadiga, provavelmente. Ou não sei se eles... A Flor também vai saber melhor disso. Porque no estudo do Joker, quando eles foram fazer a subanálise dos pacientes com maior carga de sintomas, foi demonstrado melhor no SPRI. Sim. Então, não sei se é por isso que eles colocaram essa ponderação com relação à fadiga. Sim, mas a gente tem um ponto muito importante. Isso é um ponto fundamental. A fadiga é o grande inimigo dessa doença de Jogo. Né? Ela tem uma relação inversa com o processo inflamatório. Né? Então, 70% dos pacientes têm nenhum estudo com nenhum medicamento até hoje. Né? A gente tem um estudo inicial do rituximab, que o 820, né, que mostrava que dava a impressão que melhorava a fadiga, mas a análise desse estudo não foi uma análise de um grupo contra o outro, foi um antes e depois, tá certo? Então, na realidade, não houve diferença do rituximab versus placebo no tratamento da fadiga, né? E nenhum outro estudo mostrou melhora da fadiga com nenhum medicamento. Existe ali uma inversão, né? Uma reversão de todo o processo inflamatório, né? De todas as interleucinas, né? Presentes na doença e a fadiga, tá certo? Então, acredita-se que até acabou caminhando um pouquinho com uma forma de preservação, né? Um comportamento relacionado à doença, né? Quando você está com uma virose, alguma coisa, você fica mais quieto para tentar se preservar, né? Para que você melhore com uma outra situação. Então, seria mais um comportamento relacionado, mas ainda não se tem uma ideia exata por que a fadiga é tão importante e ela é tão debilitante para os pacientes, não tem tanta qualidade que, olha, ela é assim... se você fizer uma análise, né, dos estudos, ela é comparável com a boca seca, olho seco em termos de qualidade de vida, ela altera muito a qualidade de vida, né? E o que ficou, assim, realmente estabelecido, o que realmente foi efetivo no tratamento da fadiga? Exercício físico, né? Tipo, exercício físico. O estudo feito inicialmente, né, com caminhada nórdica, o estudo feito pela colega Samira lá do Espírito Santo, mostrando exercícios aeróbicos, e o nosso estudo que nós realizamos aqui na Escola Paulista, com exercícios resistivos. Então, esses sim mostraram melhor na fadiga dos pacientes com doença de Jogo. Então, infelizmente ou felizmente, né, é uma opção que basta um tênis, né, do pé, em você sair para ir para fazer a sua caminhada nos pesos livres e você fazer um condicionamento físico, isso melhora a fadiga. Né? Lembrando, sempre começar devagar e vai intensificando com o tempo, porque
existe, né, quando a gente inicia a prática de exercício físico, principalmente nesses pacientes, uma possibilidade de micro-traumas musculares que acabam intensificando a dor inicialmente. Isso acontece com todo mundo que vai fazer exercício, dependendo da intensidade, e isso acaba levando o paciente a não aderir à atividade física. Vai começar sempre de uma forma lenta, por uns minutos por dia, e vai intensificando o tempo, né, com o passar do tempo. Então, assim, onde existe algum grau de evidência, com exercícios físicos e fadiga. Sim, nenhum medicamento até hoje ele foi eficaz. O parâmetro ali dos novos medicamentos, né? Então a gente tem hoje o CD40, né? O CD40 ele foi feito principalmente para avaliar o índice de atividade do NES, né? O SDAI. E ele, em todas as fases dele, ele mostra resultados favoráveis, né? Existem outros biológicos que mostram uma melhora, mas principalmente na fadiga mental, não na fadiga física, né? Então, com relação ao SPRI, que o Alexandre colocou, eu acho que é muito interessante. O SPRI avalia a sensação do paciente referente à doença dele nas 2 últimas semanas. E ele tem 3 formas de avaliar, né? Então, você vai avaliar hoje, né? Não o SPRI quando ele foi instituído, mas o SPRI que nós utilizamos atualmente, né? Uma escala de 0 a 10, onde você vai avaliar a dor, a fadiga e a secura. E você vai dar uma pontuação final. Certo? Então, você vai fazer uma somatória para tirar uma média e você vai fazer uma pontuação final, né? Então, dentro dessa pontuação, não está só a fadiga, está a dor e também está a secura. Então, tem que levar isso em consideração para ver se o parâmetro que foi avaliado foi sobre a fadiga ou não. Tá ótimo, muito bom, Trux. Então, excelente. Então, só reforçando, fadiga, atividade física. Sim, Fadiga é atividade física também não tem hoje. A cura é exercício. Eu falo isso com bastante todo dia. Eu acho que a gente tem que colocar o CID para sedentarismo. Isso é outro momento. Eu falo com pacientes todo dia também. E outro ponto prático, que a senhora já até comentou, mas eu queria revisar isso agora, é com relação ao fator reumatóide. Sim. Porque o fator reumatóide foi incluído nos novos índices compostos, né? No STAR e no CRES. Isso. Quando a gente usa isso para prática, o fator reumatóide a gente pode usar para avaliar a atividade de doença, ou ele não agrega quando a gente compara, por exemplo, com a de proteína. A gente pode usar para atividade ou não? Pode, deve ser utilizado, né? Então, assim, pensando no paciente, pensando em prognóstico, pensando na evolução do paciente, é fundamental que o fator reumatóide seja avaliado nesses pacientes. Se ele está presente, se ele está ausente, isso é fundamental, porque a gente sabe a ligação aí dessa hiperatividade B, dessa positividade do fator reumatóide relacionada a essa hiperatividade e essa ligação com o prognóstico mais o diferenciado aí para a transformação para linfoma. Excelente, doutora. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação brilhante. Acho que aprendemos muito nesse episódio, né, Ale? Aprendi demais, e foi excelente mesmo. Obrigado mesmo pela sua participação, doutora. É uma coisa que a gente já comentou no nosso podcast anterior, alguns podcasts já, e a gente gosta de reforçar. Parabéns para a comissão da Sociedade Brasileira de Hematologia. O trabalho que vocês estão fazendo é excelente. O livro ficou muito bom, a gente tem lá em casa nossa cópia lá de jogo, hein? Graças à comissão, a doutora Fabíola, são várias pessoas na comissão muito grande, né? Mas, assim, realmente graças a toda a comissão e a gente ficou muito feliz pelo trabalho que vocês fazem, pelas recomendações que vocês trazem, que vocês estão trazendo um trabalho árduo, assim, frequente nas recomendações, como começaram a ser as recomendações desde 2021, se não me falha memória, vocês vêm fazendo esse trabalho, assim, não é querendo desmerecer as outras comissões, eu acho que provavelmente vocês só, pelo que eu vejo, pelo menos, é uma das comissões que mais trabalha, assim, que a gente vê, e parabéns, realmente, doutora, a gente fica muito orgulhoso de ter pesquisadoras tão maravilhosas, sensacionais, que eu gosto do Barito e eu gosto do nosso país e assim, a gente, não é questão, a gente quer exagerar, não é, o trabalho que vocês mostram isso, o trabalho é sensacional e parabéns, eu tenho muito e uma honra ter isso aqui com a gente. Olha, a honra foi toda minha, né, e assim, desde que nós iniciamos aí com a produção, né, sempre essa foi a nossa maior missão, né, divulgar a doença, fazer com que as pessoas em todos os lugares, né, publicamente, através de pesquisas, através de recomendações, através de diretrizes. Então, esse tem sido, né, através de ações sociais. Então, isso tem sido realmente a nossa missão. E graças a Deus, assim, pelo interesse, né,
nos colegas, os neonatologistas, né, que têm prestigiado bastante, e eu tenho visto, né, que muitos têm feito mais diagnóstico, né, e tentando, assim, até conversar, às vezes, com a gente sobre um caso mais difícil. Nossa, eu sinto, assim, um orgulho muito grande para mim hoje, né, foi para mim uma honra estar aqui presente com vocês. Eu espero que realmente vocês tenham muito sucesso, né, que vocês estão fazendo um trabalho muito importante, né, para o clínico, para o reumatologista e para a população geral. Eu espero mesmo que vocês sigam aí nessa estrada, porque o trabalho de vocês é muito importante, divulgar as doenças e principalmente atualizar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Pessoal, confiram a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, nosso site, a nossa newsletter, e também confiram nosso podcast, uma das exclusive. É isso, João? É isso aí, né, Ale? É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.